Então vamos fazer a correção da semana 5 do PET 4, segundo ano do ensino médio. Essa semana nós retomamos aí a continuidade da reflexão ética e moral, agora refletindo um pouco sobre a contemporaneidade, a ética contemporânea, que mais do que a razão, o ser humano é valorizado outros aspectos da conduta, da relação humana, em sua existência, em sua relação em que corpo e mente estão interligados. Vimos vários filósofos. E por que começar lá de Baruch Spinoza do século XVI, XVII, que ele é moderno? Porque Spinoza já deixa alguns elementos de constituição aí da filosofia contemporânea, a ligação entre mais integral, não fragmentada, não só valorizando a razão, mas vários outros aspectos. Karl Marx na convivência, na questão do materialismo histórico, a importância das relações sociais, o Habermas na sua teoria da ação comunicativa, a importância do diálogo, das diferenças, a busca de algo que seja comum a todos, e o elemento da bioética aí, que nós temos o aspecto da técnica, que estamos sempre em evolução, mas também é preciso que não só esse avanço da biologia e da medicina caminhe independente, até mesmo por influências de grandes empresas hoje, mas o aspecto da relação humana, o que é o ser humano, que reflete aí na ética, precisa ser sempre apontado. Nós temos 3 questões, 2 abertas e uma objetiva, de Jürgen Habermas. Então vamos aqui sobre Spinoza, a filosofia dele, a diferença de vontade e desejo, que é muito importante, que já começa lá na sua filosofia chamada ética spinoziana. A vontade está relacionada a uma decisão de afirmar ou negar algo, e para Spinoza a vontade não é livre. Não é livre não porque ela é determinística, mas porque ela está ligada mais a um aspecto da substância. Nós temos uma substância em comum, uma substância de princípio, que é Deus, né? O desejo seria um impulso consciente para a autoconservação, para o desenvolvimento. Então, quando a gente, hoje, no senso comum, vontade e desejo parece a mesma coisa. Vontade está ligada a essa substância que nós chamamos de Deus, aqui no Deus filosófico. E o desejo são as nossas particularidades. Para o filósofo Baruch Spinoza, a vontade é a capacidade de afirmar ou de negar coisas em geral, antes de elas serem coisas específicas. O desejo, por sua vez, afirma ou nega coisas bem determinadas, pois sua função é saciar necessidades, outros sim já determinadas. A vontade, diz Spinoza, é um ente universal, aquilo que é comum a todos os desejos particulares. Isto é, uma ideia que explica e sustenta todos eles, e por conseguinte não suporta peculiaridade alguma. Então nós podemos pensar a vontade, um exemplo aqui é que todo mundo seja feliz, por exemplo. Isso é um princípio de vontade geral, porque nós, como seres humanos, aí a gente pode retomar Aristóteles, que está na nossa natureza essa busca da felicidade, né? Está em todos nós. Então, a vontade sempre está ligada a esse princípio aí, que no caso de Spinoza tem o termo substância. Então, Deus é a primeira substância. O desejo são essas particularidades nossas que são construídas na vida. Então, tem gente que deseja coisas amargas, porque todo o seu corpo, as suas vontades são acostumados a isso. Tem outros que desejam coisas mais doces. Não estou falando de comer, mas em vários sentidos. Alguns gostam de filmes mais de comédia, outros gostam de filme mais de ação. Isso são construções humanas da nossa relação aí com a cultura, né?
Número 2, sobre o pensamento de Habermas, ele pertenceu à escola de Frankfurt, também conhecido como teoria crítica. Então, a resposta que corresponde melhor aqui é a letra D, a racionalidade comunicativa, contida na teoria dele, que é a da ação comunicativa, elabora-se na interação intersubjetiva. Ou seja, na interação, cada um tem as suas questões subjetivas de vivência, de relação assim, interior, das culturas, das coisas que vivenciou na vida, e nós vamos mediatizada pela linguagem de sujeitos que desejam alcançar por meio do entendimento um consenso autêntico. Então cada um tem suas particularidades. Vamos pensar em políticos. Cada um deles tem as suas ideologias, suas crenças e vai dialogar ali, debater o máximo para se chegar a um consenso que possa ser autêntico. E isso é importante, o diálogo, o debate, colocar à mesa todas as ideias. Para Habermas, a democracia ela começa a ser corroída, a perder-se quando não tem essa autenticidade, não tem essa transparência. E esse diálogo, mesmo que sejam ideias bem contrárias, mas precisam ter uma mediação de uma linguagem aí que possa atingir a todos, que é um aspecto que a gente tem uma crise geral atual, né? E a teoria de Habermas pode ajudar muito a superar essa crise. As outras não tem sentido, porque ele não se afastou da escola de Frankfurt, ele é da segunda geração, ele fez críticas a questões da primeira geração, mas não abandonou. Habermas continua fiel ao materialismo? Não, todas as gerações, todos os filósofos da escola de Frankfurt tiveram como princípio materialista histórico elementos lá da teoria marxista, mas eles completaram ou superaram certas leituras, então eles não ficaram presos ao marxismo. E a relação posta pela filosofia positivista entre o objeto da investigação científica e o sujeito que investiga é para Habermas o caminho a ser adotado? Não, Habermas não segue o positivismo, até mesmo porque ele faz a crítica da racionalidade, né? Então ele não adota que é importante a razão, sim, mas o ser humano tem que estar aberto às diferenças, ao diálogo, enquanto a filosofia positivista busca ideias absolutas, uma verdade comprovada, e na teoria de Habermas, o intersubjetivo, as particularidades de cada um são colocadas como importantes para o diálogo. Nenhuma das alternativas anteriores não é, porque é a letra D. A número 3, sobre a bioética, muito tranquila, é uma pesquisa pessoal aí, mas de saber que duas palavras em uma, né? É o estudo da vida de forma ética. É uma área de estudo aí bem espinhosa, que estuda vários temas aí, como que a gente tem muitos temas polêmicos, como a questão mesmo dos transgênicos, da evolução humana, de vários assuntos que dizem respeito tanto à biologia como à medicina, né? Junto com várias áreas de conhecimentos da vida, né? Então é uma área de estudo interdisciplinar que envolve a ética e a biologia, fundamentando os princípios éticos que regem a vida quando essa é colocada em risco pela medicina ou pelas ciências. A palavra bioética é uma junção dos radicais bio, que advém do grego bios e significa vida no sentido animal e fisiológico do termo, ou seja, bio é a vida pulsante dos animais, aquele que nos mantém vivos enquanto corpos, e ethos, que diz respeito à conduta moral. Trata-se de um ramo de estudo interdisciplinar que utiliza o conceito de vida da biologia, o direito e os campos de investigação ética para problematizar questões relacionadas à conduta dos seres humanos em relação a outros seres humanos e a outras formas de vida. Eu estava tentando lembrar aqui de questões como a eutanásia,
Então, os transgênicos, vários elementos aí que perpassam o estudo da biologia, da ética, da filosofia, da sociologia, que são temas bem espinhosos, né? A reprodução humana mesmo, e várias questões aí que giram em torno da bioética, que é uma área nova, né? Quando a gente pensa assim em ética contemporânea, que debate várias disciplinas interdisciplinares. Essa foi a semana 5, muito importante aí na nossa reflexão daquilo que a gente está vindo aí nessa construção do conhecimento e da discussão do estudo da ética e moral. Espero que vocês possam sempre buscar aprofundar esses assuntos. Bons estudos e até a nossa próxima aula.